Direito Constitucional, vamos fazer uma revisão do artigo 1º até o artigo 5º. Vamos lembrar lá. Se eu falo qual o nome do nosso país? Vamos lá, gente. República Federativa do Brasil. Brasil é um apelido. Se eu falo do meu país, eu tenho que lembrar que o meu país ele pode ter uma relação interna e uma relação externa. Se eu falo numa relação interna, eu estou falando de quem? Autonomia. E quem exerce essa relação interna vai ser dada através de quem? Dos entes federativos. Qual é o macete quando eu falo dos entes federativos? Mude significa dizer o quê? Município, União, Estado. Então, se eu estou falando de uma relação interna, eu estou falando mude. Município, União, Estado, Distrito Federal. Se eu estou falando dessa relação interna através dos entes federativos, estou falando soberania ou autonomia? Autonomia. Agora, se eu falo numa relação externa de um país com outro país, estou falando em soberania ou autonomia? Soberania. Agora, vamos lá. Se eu falo dos entes federativos, município, União, Estado e Distrito Federal, eu sei que nesses entes federativos eles existem 3 poderes. Quais são os poderes que estão previstos no artigo 5º e eu acho dentro dos entes federativos? Executivo, legislativo e judiciário. Judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. Se eu falo em poder legislativo, qual é a função típica do poder legislativo? Legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar. Se eu falo da função típica do poder executivo? Administrar. Administrar. E se eu falo da função típica do poder judiciário? Julgar. Vamos lá, qual dos entes federativos que não vão ter os 3 poderes? Município. Qual é um dos 3 poderes que eu não vou ter no município? É o poder o quê? Judiciário. No município eu acho o poder executivo e o poder legislativo, mas eu não encontro o poder judiciário. Voltando ainda nos entes federativos. Se eu falo nos entes federativos, qual é o chefe? Porque se eu estou falando em poder executivo, eu encontro o poder executivo dentro da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Ou seja, eu acho o poder executivo dentro dos entes federativos. Se eu falo do chefe do Poder Executivo da União, quem é o chefe do Poder Executivo da União? Presidente da República. Presidente da República. Se eu falo do chefe do Poder Executivo dos Estados do Distrito Federal? Governador do Estado e do Distrito Federal. E se eu falo no município? Prefeito. Qual é o chefe do Poder Executivo que ele pode ter uma dupla função? Uma hora ele pode ser chefe de governo e chefe de Estado. Presidente da República. Presidente da República ele pode ter 2 funções. Ele pode exercer uma hora como função de chefe de governo e chefe de Estado. Se ele está desempenhando essa função de chefe de governo, ele está numa relação externa ou interna? Interna. Ele está aqui o quê? Administrando o país. Se eu falo presidente da República como chefe de Estado, ele exerce uma função interna ou externa? Externa. Ele está dentro do quê? Da soberania, conversando com outro país. Se eu falo, porque a prova pode perguntar lá, do artigo 1º até o artigo 4º. Se ele perguntar alguma questão do artigo 1º ao artigo 4º, ele vai falar sobre 3 coisas: fundamentos, objetivos e relações internacionais, princípios nas relações internacionais. Se eu falo em fundamentos da República Federativa do Brasil, qual é o macete? Soci de Vapor. Soci de Vapor significa dizer o quê? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Então, Soci de Vapor, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Esses são o quê? Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Só que, antes de eu falar sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, o parágrafo único vem me dizendo lá que todo poder emana pelo povo. Então, quem é o titular de direitos aqui no Brasil? O povo, que pode exercer de forma direta ou indiretamente. Diretamente vai ser dado através de quê, gente? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Indiretamente, ele escolhe seus representantes para que o represente. Tá. Se eu falo lá, agora, dos objetivos da República Federativa do Brasil, que eles estão previstos lá no artigo 3º da Constituição Federal. Se eu estou falando dos objetivos, qual é o macete? Conga e reprô. Conga e reprô significa dizer o quê? Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos,
preconceito de origem, raça, sexo, idade, cor ou qualquer outra forma de discriminação. Esses são os objetivos da República Federativa do Brasil. Na prova eles vão ser bem objetivos, vão querer que vocês saibam quais são os fundamentos, os objetivos e os princípios nas relações internacionais. Se eu falo agora os princípios nas relações internacionais, qual é o macete? Pânico, soco, rede, pode ser? Pânico, soco, rede. Pânico, soco, rede significa dizer o que, gente? Pânico. Prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. Não intervenção. Não intervenção. Independência nacional. Independência nacional. E igualdade entre os Estados. Igualdade entre os Estados. Cooperação entre o povo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Tá? Solução pacífica. Solução pacífica dos conflitos. Concessão de asilo político. Concessão de asilo político. Rede. Repúdio ao terrorismo, defesa da paz. Repúdio ao terrorismo, ao racismo e a defesa da paz. Então, se cai na prova do artigo 1º e artigo 4º, serão isso que eles irão perguntar para vocês na prova. Só que aí, passei do artigo 1º ao 4º, vamos fazer agora uma revisão sobre o artigo 5º. O artigo 5º ele vem me falando sobre direitos e garantias fundamentais. Primeira coisa que eu tenho que saber, o rol do artigo 5º, porque o artigo 5º ele é formado de 78 incisos e 4 parágrafos. O rol do artigo 5º é um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. Por que exemplificativo? Existem os direitos que estão em outros artigos, outras legislações. Eu posso achar direitos e garantias fundamentais em outros artigos da Constituição Federal ou em tratados internacionais. Falando em tratados internacionais, tem alguns tratados internacionais que eles podem equivaler, alguns tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles podem equivaler à emenda constitucional. E a gente sabe que a emenda constitucional é uma forma de alteração da Constituição Federal. Para esses tratados internacionais equivalerem à emenda constitucional, eles têm que cumprir alguns requisitos. Quais são os requisitos? Ser aprovado em tem que ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional. Se eu falo em cada casa do Congresso Nacional, eu estou falando de quem? Câmara dos Deputados, Senado Federal. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Em quantos turnos? Dois turnos. Então, cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, em 2 turnos, mediante aprovação de quê? 3/5 dos votos dos membros. 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, será equivalente a uma emenda constitucional. Voltando agora sobre o artigo 5º, falando que o rol do artigo 5º é um rol exemplificativo. Agora, quanto ao artigo 5º, a sua aplicação é imediata ou imediata? Imediata. Sendo violado algum dos direitos elencados no artigo 5º, me é assegurado eu poder entrar com os remédios condicionais. Se eu falo em remédios condicionais, eu tenho que lembrar quais são os remédios condicionais. Então, quais são os remédios condicionais? Habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, e mandado de junção e ação popular. Esses são os remédios condicionais. Então, se for violado um direito meu, um direito e garantia fundamental meu previsto no artigo 5º, me é assegurado impetrar o remédio condicional. Exemplo, liberdade de locomoção. O artigo 5º vem dizendo que é livre a liberdade de locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa dele entrar, permanecer ou dele sair. Se for violada essa minha liberdade de locomoção, qual o remédio condicional que eu posso impetrar para sanar essa violação praticada pelo Estado? Habeas corpus. Então, o habeas corpus ele é dado quando for violada a minha liberdade de locomoção. Então, eu não posso esquecer. Quando eu estou falando dos remédios condicionais, os remédios condicionais, ele faz lembrar os remédios que a gente toma mesmo. Cada remédio serve para sanar o quê? Alguma dor que eu estou sentindo. Os remédios condicionais eles irão servir para sanar o quê? Algum vício. Então, se eu falo em habeas corpus, ele vai estar ligado à minha liberdade de locomoção. Se eu falo em habeas datas, lembrando dados. Se eu falo em mandado de segurança, direito líquido e certo. Se eu falo em mandado de junção, é a ausência de uma norma regulamentando aquela matéria, eu posso impetrar um mandado de junção. E ele tem que estar relacionado a alguns direitos. Quais são os direitos elencados? Qual é o macete? Socina. Soberania, cidadania e nacionalidade. E a ação popular. Nós vimos quando eu impetro a ação popular. Quem somente pode ingressar com uma ação popular? Qualquer cidadão que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural. Então, somente é o cidadão que pode impetrar essa ação popular.
E se eu falo em ação popular? Aquele que tiver de boa fé, que for integrar a ação popular, ele paga custos e ônus subvenção? Não paga, ele fica isento. Mas se ele tiver de má fé, paga as custas e os ônus subvenciados. Não posso esquecer contra os remédios condicionais.